Agora sim, Henrique Oliveira, você fez um spoiler, eu estava falando do bandido, você quis aparecer, não sei porquê. Por que você apareceu quando eu chamei o bandido? Era para falar de outro bandido? Quem sabe? Tem que perguntar a Duriel, que apertou aí, né? Era para falar de outro bandido? Não. É para falar daquela imagem da idosa, né? Estão me contando aqui. Me dá a imagem da senhorinha, gente, 80 anos de idade, ela foi atravessar na faixa, mas o ônibus acabou partindo para cima dela. Olha lá, até que apressou o passo, mas não deu tempo, né, Henrique? Ela foi atropelada em cima da faixa. Triste a imagem, Passaia. Boa tarde para você. Para quem está em casa acompanhando a gente, ela atravessou na faixa de pedestres, só que o sinal estava aberto para os carros. Observe que ela acelerou ali o passo, mas infelizmente o ônibus que fez a curva não conseguiu parar a tempo. A senhora ela foi arremessada alguns metros à frente, teve um ferimento grave no rosto e, segundo o boletim médico, Passaia, ela teve um traumatismo craniano e continua internada. A gente está aguardando, inclusive, uma atualização sobre o estado clínico dela. Esse flagrante vem de Guarulhos, na Grande São Paulo. Dá para ver claramente aí, né? O momento em que ela passa pela faixa, mas sem se dar conta que o semáforo estava aberto para os veículos. Não teve ali tempo, né, para o motorista frear. E mesmo se freasse, o veículo não iria parar antes de atingir essa idosa. A imagem realmente é muito forte, gerou grande repercussão. 2 ambulâncias, viaturas do Corpo de Bombeiros, foram deslocadas para Guarulhos, para esse local, para socorrer essa idosa, que foi levada para o hospital. A gente, claro, torce aí pela recuperação dela e que esse caso sirva de alerta, não é, Passaia? Verdade. Henrique, nós sabemos que quando não tem semáforo, a prioridade sempre é do pedestre. Mas nesse caso, que tem um semáforo, será que o motorista deveria ter parado o carro? Deveria ter parado o ônibus? O que está certo nessa história? Nós vamos conversar com um especialista. Vamos ver o que ele disse? É responsabilidade, sim, do pedestre respeitar a sinalização e atravessar nos momentos certos o semáforo, mas também é obrigação do motorista fazer uma direção ali defensiva, com atenção às intempéries, aos pedestres, ao que está ocorrendo ali ao redor. Provavelmente, naquele momento ali, o motorista do ônibus, ele estava ou olhando o retrovisor para ver se o movimento de arrasto do ônibus iria atingir o veículo fazendo a conversão ou não, ou estava prestando atenção naquele veículo que está manobrando ali na vaga, para ver se ele iria sair da vaga ou não, ou seja, ele deveria estar prestando atenção em outros pontos ali de conflito que tinha e não se atentou ali ao pedestre, que é o ente ali, né, o meio de mobilidade mais sensível, mais vulnerável naquele cruzamento. Tá, o Lombardi, você entendeu? Porque o que eu queria saber é o seguinte, se o pedestre ele está passando numa faixa que tem semáforo e está fechado para o pedestre, o motorista ele pode ser responsabilizado por isso? É o que ele tá, o que eu entendi que assim, o motorista acelerou mais. Ele está dizendo que o motorista não deveria ter acelerado tanto, porque dá para dar. Mas sim, eu mas entendi. ele está certo com o sinal está aberto para ele está certo para ele. O motorista está certo. Como nós, qualquer um de nós estaria. Você abriu o sinal para você, você faz o quê? Você arranca. Mesmo próximo de uma passarela. Ficou a dúvida ainda, sabe o que foi, Lombardi? Aqui nós estamos analisando se o motorista está certo ou está errado. O que o especialista disse é o seguinte, olha, o motorista ele poderia ter diminuído a velocidade, mas ele poderia também estar atento a outras coisas que estavam acontecendo e ele não viu. Ele acabou descrevendo a cena aqui. Eu quero saber o seguinte, se o farol estiver fechado e aí um pedestre passa no sinal vermelho para ele e o motorista atropela, o motorista é responsabilizado ou não? Direto ao ponto. A gente vai pegar essa resposta ainda, você vai ver. Eu vou contar depois que quando quase eu fui atropelado, exatamente. Mas conte agora, vai lá. Aconteceu comigo, estava aberto para mim. O carro saiu exatamente como o ônibus. Fez isso e eu corri. Para não ser atropelado, acabei batendo contra a parede e fraturei a clavícula. Isso faz alguns meses. E estava fechado para você? Para mim estava aberto. Ah, para você estava aberto. Não, estava aberto. Não, você está certo. Estava aberto. Agora, aqui precisa ver se está aberto para essa senhora. Estava fechado para ela. Então ela está errada. Porque eu só atravesso quando está aberto. Mesmo assim, quase foi atropelado.